informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos de volta e chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 14 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Relator da CPMI da JBS é de Mato Grosso do Sul. Lançamento do plantio da safra de soja será no dia 18 em Ponta Porã. Lotes do assentamento Lagoa Grande deverão ser regularizados. Mato Grosso do Sul liderou o crescimento da produção de soja no país. E a Conab vai comprar 90 toneladas de sementes da agricultura familiar aqui no estado. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. O calor nesta quinta-feira na região de Dourados será de derreter. A meteorologia prevê que a temperatura pode chegar aos 38 graus. O dia, naturalmente, será de sol e sem nuvens. Amanhã à noite estão previstas pancadas fracas de chuva. Tomara, não é? Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 138,00 à vista. O friboi de Ponta Porã ficou fora das compras. Arroba da vaca gorda, R$ 130,00 à vista no Brasil Global. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 19,00 e a de soja a R$ 58,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,13 para venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
O plantio da safra de soja 2017-2018 começa oficialmente na próxima segunda-feira em Mato Grosso do Sul. Um evento na fazenda Agropastoril J. Basso, em Ponta Porã, vai marcar o início da semeadura. O local sediou também a abertura do plantio e da colheita na safra anterior. A semeadura terá início 3 dias depois do encerramento do vazio sanitário, que termina em 15 de setembro. Nesse período, que começou em 15 de junho, ficou proibido o cultivo da soja como uma medida para evitar uma das principais doenças a atacar a cultura, a ferrugem asiática. Porém, não há previsão de chuvas nos próximos dias, o que pode inviabilizar o plantio da soja, a não ser que agricultores plantem no pó esperando uma chuva no dia 22 de setembro, como prevê a meteorologia. Chuva forte essa. A CPI na Assembleia Legislativa buscará o ressarcimento de R$1 bilhão da JBS sobre os acordos de renúncia fiscal não cumpridos em Mato Grosso do Sul. Os diretores da empresa já confessaram o crime. Agora são discutidos os meios de recuperar o dinheiro dos benefícios tributários. Pela sexta vez, a defesa da JBS voltou a admitir que recebeu benefícios e não realizou a contrapartida em pessoal e em equipamentos. Nesse último caso, as irregularidades ocorreram nos frigoríficos Friboi de Nova Andradina e Naviraí. Pelo regulamento, o ressarcimento no valor dos contratos só poderá ser feito em, no máximo, 5 anos após sua assinatura, em caso de descumprimento dos termos. De janeiro a agosto desse ano, a Polícia Militar Ambiental, em parceria com o IMASU, o Instituto de Meio Ambiente do Estado, autuou 660 infratores e aplicou R$ 8.334.000 em multas. Os números foram divulgados durante a reunião que aconteceu com a presença do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, o Jaime Verruc, representantes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, o comandante-geral da PM, Coronel Valdir Ribeiro Acosta, e o comandante da PMA, Jefferson Vila Maior. A reunião foi realizada também para a assinatura da renovação do convênio com execução direta entre a PMA e o IMASU para a implementação e aprimoramento da fiscalização ambiental. Incêndio de grande proporção causado depois que fios da rede elétrica encostaram na pastagem queimou mais de 60 hectares e destruiu uma ponte que dá acesso ao assentamento rural em Paranhos. Segundo a Energisa, o abastecimento de energia na região já foi normalizado e a substituição de postes e cabos será realizada ainda essa semana. O incêndio foi controlado com a ajuda de moradores, fazendeiros e funcionários da Prefeitura de Paranhos. As chamas começaram em uma fazenda onde está localizada redes de fiação da Energisa. De um poste para outro são quase 500 metros de distância e, com isso, os cabos ficam rentes ao solo. No domingo houve faísca e o fogo se alastrou pela pastagem, queimando tudo em volta do rio Destino. Como o pasto estava seco por conta da estiagem de mais de 20 dias, rapidamente as chamas se alastraram, chegando a consumir a ponte que dá acesso ao assentamento Vicente de Paula. Mato Grosso do Sul lidera o crescimento na produção de soja no país. Conforme a estimativa do IBGE, o volume colhido do grão no estado avançou 22% na safra 2017, na comparação com a anterior. Os produtores mato-grossenses do Sul colheram 9 milhões e 35 mil toneladas de soja nessa safra. Esse volume representou aumento de 22,3% produzidos, em comparação à safra anterior. Mato Grosso do Sul permanece em quinto lugar no ranking dos maiores produtores nacionais do grão. Líder na produção de soja, Mato Grosso elevou em 16,9% o volume colhido do grão, com 30 milhões e 700 mil toneladas. Entre os principais produtores, o Rio Grande do Sul apresenta o terceiro maior incremento na produção de soja, 15,7%, chegando a 18 milhões e 740 mil toneladas. Na sequência estão Paraná e Goiás. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, espera fechar a compra de 90 toneladas de semente de milho, arroz e feijão na próxima sexta-feira para distribuir entre pequenos produtores de Campo Grande, Carapó, Dourados, Douradina e Maracaju, anunciou a Superintendência Regional do órgão em Mato Grosso do Sul.
Pelo sistema de chamada pública, os produtos serão comprados de agricultores familiares por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Os interessados em vender as sementes para o governo federal devem apresentar suas propostas até amanhã às 17h30 na sede da Conab em Campo Grande. Serão adquiridas 78 toneladas de sementes de milho, 3.600 quilos de sementes de feijão e 7.620 quilos de semente de arroz, com investimento de R$ 550 mil, oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social. Para participar, as associações ou cooperativas da agricultura familiar devem enviar à Conab, além da proposta de participação conforme modelo pré-determinado, prova de inscrição no CNPJ, cópia da DAP, a declaração de aptidão ao PRONAF, entre outros documentos listados no edital. O Senado aprovou uma resolução que coloca em risco R$ 2 bilhões em receitas do governo nesse ano. Proposta pela senadora Cátia Abreu, a resolução suspende a cobrança do Fundo Rural, contribuição à previdência de produtores. O governo esperava arrecadar R$ 2 bilhões nesse ano com o pagamento de contribuições atrasadas após o Supremo Tribunal Federal ter declarado em março a constitucionalidade da cobrança. Só com atrasados de mais de 10 anos, o governo esperava arrecadar cerca de 17 bilhões. Mas a resolução de Cátia Abreu compromete a cobrança. Inspirada numa decisão favorável obtida no Supremo em 2010 pelo frigorífico Mata Boi, do irmão mais velho de Joesley e Wesley Batista, a senadora propôs retirar a alíquota de 2,1% que incide sobre a receita bruta da agropecuária. A argumentação é que, antes da decisão atual, o Supremo havia declarado a inconstitucionalidade da cobrança, tendo como base a análise de uma legislação de 1992 e que foi alterada com a aprovação de um novo texto em 2001. Com a retirada da alíquota, a lei de 2001 fica esvaziada, inviabilizando a cobrança do Fundo Rural. Como se trata de uma resolução, bastou a promulgação do presidente do Senado, Eunício Oliveira. O governo vai acionar a Advocacia Geral da União para tentar derrubar a resolução no Supremo, porém há dúvidas sobre a possibilidade de o tema ser decidido a tempo de garantir a arrecadação ainda nesse ano. A Secretaria de Agricultura Familiar de Dourados promoveu uma reunião entre representantes das mais de 150 famílias do assentamento Lagoa Grande, na região de Itaú, e o diretor do INCRA em Dourados, Daniel Yamamoto, com foco na regularização e titularização de áreas. Segundo o secretário Landimark Ferreira Rios, o governo federal procedeu com a Lei 13.465, alterando as regras das políticas de reforma agrária e de regularização fundiária, e em Dourados, alguns casos estão no Lagoa Grande. Articulamos junto aos assentados e ao INCRA para promover essa reunião, que foi bastante produtiva, para esclarecer como cada um pode buscar a regularidade, disse o secretário. Há 20 anos, o assentamento Lagoa Grande existe com a ausência de titularização dos lotes pelo INCRA. Segundo o Landmark, a reunião serviu para que ocorresse a explicação da nova lei que regulamenta a desburocratização e para deixar claro quais as respectivas responsabilidades, seja do INCRA, seja dos produtores. A instalação de usinas para a produção de etanol proveniente de milho é viável em Mato Grosso. Após 18 meses avaliando o retorno econômico da instalação de agroindústrias voltadas para esse setor, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, constatou que, além da viabilidade econômica, as usinas trazem benefícios sociais e ambientais. Há boa motivação para a produção de etanol de milho em Mato Grosso. O estado é o principal produtor do cereal no país e apenas 15% da produção é utilizada internamente, disse Paulo Ozaki, do IMEA. O estudo do IMEA avalia a possibilidade de negócios em todos os tipos de usina. A Flex, álcool de milho e de cana, a Full, apenas de milho e mini-usinas. A utilização de plantas de cobertura no sistema soja-milho-algodão pode representar uma economia de até $200 ou mais de R$ 600 por hectare, de acordo com a Embrapa.
A vantagem financeira viria através da menor necessidade de uso de fertilizantes, através de um manejo com matéria orgânica incorporada, reduzindo a introdução de nutrientes e melhorando o perfil do solo. Durante o crescimento das plantas de cobertura, elas competem com as plantas invasoras. Possuem também o chamado efeito alelopático, produzindo substâncias químicas desfavoráveis ao desenvolvimento das plantas daninhas, explicou o pesquisador da Embrapa Algodão, Alexandre Cunha de Barcelos Ferreira. O pesquisador acrescentou que as plantas de cobertura também auxiliam no manejo de pragas. Algumas plantas de cobertura vêm a colaborar com o sistema soja-milho-algodão, diminuindo esses problemas e auxiliando no manejo integrado de pragas, doenças e de plantas daninhas. Tudo isso acaba contribuindo para reduzir o uso de defensivos. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Carlos Marum, escolhido relator da CPMI sobre o caso JBS. O deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, foi escolhido para ser o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga se houve irregularidades nas operações entre o Grupo JIF e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Outros 2 deputados foram escolhidos para subrelatorias. O delegado Francisquini, do Solidariedade Paranaense, ficará responsável pelos contratos da JBS, englobando o BNDES. Já Hugo Leal, do PSB Fluminense, está com assuntos fiscais, previdenciários e agropecuários. Marum afirmou se sentir completamente independente para o exercício da função. Tenho a mais absoluta clareza para poder conduzir a relatoria dessa CPI no sentido de que a verdade apareça a respeito de vários aspectos controversos que existem nessa questão. Os senadores Otto Alencar, do PSD baiano, e Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, deixaram a comissão por discordar da escolha de Marum para a relatoria. Para Ferraz, os trabalhos da comissão não serão imparciais. À medida que você bota chefe de tropa de choque para fazer isso ou aquilo, fica evidente que essa será uma investigação parcial e eu, portanto, não participo disso, portanto, pedi o meu afastamento. Alencar também afirmou que o encontro no sábado entre o presidente da CPMI e o presidente da República, Michel Temer, enfraquecia a condução dos trabalhos do ponto de vista moral. Já o presidente da comissão, senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, respondeu que só falou com Temer sobre a duplicação de uma rodovia. Reconheceu, porém, que conversou sobre os trabalhos do colegiado ao final da reunião com o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Foram apresentados até agora mais de 130 requerimentos pelos parlamentares que convocam os empresários Joesley e Wesley Batista e o executivo do Grupo JBS, Ricardo Saldi. Joesley e Saldi estão presos por determinação do ministro Edson Fachin, responsável no Supremo Tribunal Federal pela Operação Lava Jato. Outros requerimentos citam os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, os ex-ministros José Eduardo Cardoso e Guido Mantega e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. As votações dos convites e convocações ficaram para a próxima reunião da CPI na terça-feira. O grupo JIF, dirigido pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, controla o frigorífico JBS e outras empresas. A CPMI vai investigar as operações do holding com o BNDES ocorridas entre 2007 e 2016. A Comissão de Deputados e Senadores vai investigar também o acordo de colaboração premiada do Ministério Público Federal com executivos das empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
se plantada nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima quinta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.